Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas calorias gasta uma sessão de treinamento com peso corporal? Não sabe? Pois eu vou falar exatamente sobre isso nesse vídeo. Eu sou o professor Alexandre Evangelista e eu vou mostrar um estudo bacana que foi publicado em 2020 por pesquisadores brasileiros. Nesse estudo, eles trabalham analisando aí o gasto calórico de uma sessão de 20 minutos, aí trabalhando apenas com peso corporal. Bom, então o que os pesquisadores fizeram? Eles trabalharam com 12 homens fisicamente ativos, como eu falei, submetidos a uma sessão de treinamento usando só o peso do corpo. Eles usaram um analisador de gases portátil, um K5, que custa mais do que o meu apartamento, para coletar variáveis como gasto calórico, consumo de oxigênio e os METs, que tem associação aí com intensidade do exercício e também pode ser utilizado aí para nos dar o gasto calórico. Mas de forma geral, então eles trabalharam com essas variáveis. Além disso, eles também aferiram a frequência cardíaca e a percepção subjetiva de esforço. Essas medidas elas foram feitas para cada um dos exercícios e para a sessão inteira. Vamos dar uma olhadinha em quais foram os exercícios usados, então? Então veja, ó, eles usaram 4 exercícios e a dinâmica era basicamente essa. Então eles faziam 30 segundos do exercício, 30 de pausa, 30 segundos, 30 de pausa. Então veja, ó, eles faziam 30 segundos de polichinelo, 30 segundos de pausa. Depois mais 30 de polichinelo, 30 de pausa. 30 de polichinelo, 30 de pausa. Vamos lá, não perde as contas não. 30 de polichinelo, 30 segundos de pausa, 30 segundos de polichinelo, fazia 30 de pausa, aí ia para o exercício 2. A mesma sequência de estímulo-recuperação, 30 segundos de burpee, 30 de pausa. Terminava aqui e aí fazia o terceiro exercício, que era o escalador, o mountain climber, 30 segundos com 30 de pausa, 30 segundos com 30 de pausa. E o último exercício era o squat jump, o agachamento com salto, 30 segundos com 30 de pausa. As pausas eram sempre passivas. Se você fez as contas aí, você percebeu, na verdade, que cada bloquinho desses tem 5 minutos de duração. E no total, a sessão toda durou 20 minutos. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha então agora nas variáveis metabólicas. Então, o consumo de oxigênio, eles tiveram o absoluto, né? Analisaram o absoluto, analisaram o consumo de oxigênio, o consumo máximo de oxigênio relativo, analisaram aqui os METs, que é a unidade metabólica, só para você entender, né? Os METs eles servem para classificar a intensidade do exercício. Então, de 0 a 3 METs é baixa intensidade, de 3 a 6 METs é intensidade moderada e de 6 METs para cima é intensidade vigorosa, beleza? Eles analisaram o gasto calórico total, eles analisaram o gasto energético por minuto, eles analisaram a frequência cardíaca, o percentual de frequência cardíaca e a percepção subjetiva de esforço numa escala de 0 a 10. E aqui estão os exercícios, né? O polichinelo, o burpee, o escalador, que é o mountain climber, os agachamento com salto, squat jump e os valores totais da sessão. Vamos direto para o que interessa? Dá uma olhada aqui ó, no gasto calórico. De forma geral, os dois exercícios que geraram maiores indicativos aí de gasto calórico foram o burpee, então 73,5 quilocalorias naquele tempo todo de exercício, e o squat jump, 64,24. De forma geral, o exercício que gerou menos gasto calórico foi o polichinelo. Isso devido à complexidade do exercício. Normalmente, exercícios mais complexos, do ponto de vista motor, eles geram aí um gasto calórico maior, uma demanda metabólica maior. De forma geral, o gasto calórico de uma sessão de 20 minutos, usando esse exercício, foi de 251 quilocalorias na média. Aí, só para a gente comparar, né, o percentual de frequência cardíaca ficou aí em torno de quase 90% na sessão toda. Mais uma vez, os exercícios aí mais exigentes foram o burpee e o squat jump em relação a percentual de frequência cardíaca. E a percepção de esforço numa escala de 0 a 10 ficou em 9,5. Isso comprova que os exercícios usando peso do corpo de alta intensidade, o HIIT, né? Eles chamaram aqui de HIIT Bodywork, o HIIT com peso corporal, tem uma demanda metabólica alta, com boa participação do metabolismo aí anaeróbio. Apesar de ser uma sessão predominantemente aeróbia, eles têm aí a grande participação da via anaeróbia, ok? E é claro, classificado aí como alta intensidade. Não é à toa que chama-se, né, treino intervalado de alta intensidade, nesse caso, usando o peso
corporal. Então, eu acho que ficou mais ou menos claro. Dá uma olhada agora aqui na outra figura, né, que eles colocaram, que eu achei muito bacana. Eles analisaram aí o percentual de frequência cardíaca máxima aqui, analisaram o consumo máximo de oxigênio relativo e o gasto energético. E aí esse asterisco quer dizer que foi diferente da série 1, então quando tudo começou. E aí veja, né? Quando começou a subir bastante o consumo máximo de oxigênio, uma demanda metabólica maior, basicamente foi, mais uma vez, né, no burpee, e aqui mais uma vez no agachamento com salto. E esse padrão foi seguido nas outras variáveis analisadas, né? Como por exemplo, o percentual de frequência cardíaca máxima. A gente pode ver, né? A isso soma-se a fadiga também acumulada entre os estímulos e o gasto energético, né? As duas demandas maiores foram para o burpee e para o agachamento com salto. Então é isso. Beijo no coração e até o próximo vídeo.